Amados irmãos, boa noite. É uma alegria estar aqui com os irmãos nesta noite, a convite do pastor Sidney, nosso grande amigo. Temos aprendido muito com esse homem de Deus, onde nós às vezes nos reunimos e discutimos a palavra de Deus. E é bom nós nos acompanharmos com alguém que conhece, né? Vocês estão privilegiados. Tem um homem de Deus que conhece a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês têm aprendido muito com ele. Continue orando por ele, investindo no seu pastor. Amém? Quero convidar os irmãos a louvar ao Senhor nesta noite. A minha vida, eu achei tão lindo aquele louvor, né? Eu só quero te adorar. Então a minha vida também é adorar o Senhor. Os irmãos conhecem a minha vida, conhecem a minha família, o que nós já passamos, o que nós vivemos. E eu coloquei um desejo no meu coração. Eu disse, eu vou até os meus últimos dias louvar a Deus e pregar a sua palavra. Esse é o desejo do meu coração, amém? Vamos cantar a canção do Apocalipse. Vocês conhecem? Vamos ficar de pé? Não é somente o irmão Lazarino, mas eu quero convidar a igreja a cantar comigo. Que você esteja louvando a Deus comigo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhados, maravilhados. Maravilhado mais uma vez, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida.
Quero ouvir. Que era e é com a criação, com a criação eu canto. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 santo. Que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, amados. Amém. Glória a Deus. Esse hino que nós acabamos de cantar é uma verdadeira adoração ao nosso Deus. E nós devemos, todos os dias, cantarmos louvores ao nosso Deus. Às vezes nós passamos o dia com tantos problemas, preocupações, né? E não lembramos de Deus. Não lembramos de agradecer a Deus pelo que temos, porque Ele tem permitido em nossas vidas, pela sua presença em nossas vidas. Isso é muito importante, a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida. E precisamos fazer da nossa casa uma casa de oração, um lugar de adoração a Deus, um lugar onde Deus se faz presente. Precisamos fazer isso. Às vezes passamos o dia no celular, olhando as redes sociais, e não tiramos um tempo para Deus. Mas precisamos tirar esse tempo, não só os domingos, mas todos os dias, todos os momentos. Vivermos diariamente, todos os momentos, adorando a Deus. Aqui, ó, na mente, está trabalhando, está cantando, está louvando a Deus, está agradecendo a Deus. E não esquecer nunca de orar pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua família, pelo seu pastor. Amém? Estamos com um desafio hoje, nesta noite, de ministrar a palavra de Deus. E a palavra que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, não minha, mas do Senhor Jesus, que tem como tema o verbo da vida. Você pode abrir sua Bíblia já em 1 João, capítulo 1. Amém? O apóstolo João, como todos já conhecem, aqueles que já ouviram a explanação sobre a carta de João, de 1 João, era o último dos apóstolos, vivo. Ô, meu irmão, obrigado. Eu já ia pedir mesmo, que eu estou com a garganta aqui. Daqui a pouco nós vamos aprender um hino novo. E eu vou contar a história desse hino para vocês aí, tá? Quer dizer, como o irmão foi cantar na igreja, só para quebrar um pouco o gelo, e ele disse, eu vou cantar um hino da minha autoridade, mas eu vou cantar um da minha autoria também, tá? Daqui a pouco nós vamos cantar. Amém? Então o apóstolo João, o último apóstolo vivo, todos os apóstolos já haviam morrido. Imagine bem quantos anos tinham se passado depois da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha morrido, ressuscitado e tinha sido levado aos céus. E João, já bem velhinho,
havia uma preocupação no coração dele com relação às igrejas. O que estava acontecendo nas igrejas? E ele escreve essa carta, ali, lembrando os irmãos das igrejas a respeito da verdadeira palavra de Deus, que havia entrado no meio da igreja muita heresia, falsos mestres, ensinando heresias. Muitos chegavam a dizer que Jesus Cristo não tinha nascido, ele era apenas um espírito. Outros diziam que ele era apenas um profeta. E havia uma preocupação com relação a isso, que a nossa salvação, ela depende do Senhor Jesus. E João faz uma colocação aqui nessa carta, ensinando novamente a respeito do verdadeiro evangelho, o evangelho dos apóstolos, que os apóstolos passaram e pregaram nas igrejas, fundaram igrejas e ensinaram o verdadeiro evangelho que prega o nome do Senhor Jesus. E havia muita divisão dentro da igreja, muita desunião. E João aqui, ele vem ensinar a respeito do verbo da vida. E nós vamos aprender nesta noite a respeito do verbo da vida. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em 1 João, a partir do verso 1. Todos abriram sua Bíblia? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar? Amado Deus e Pai celestial, louvamos o teu nome, Deus, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Nesse momento queremos ouvir a tua voz. Fala com cada um de nós nessa noite, Pai. Usa-me como instrumento em tuas mãos, Pai. No nome do Senhor Jesus, amém. Observem bem, amados irmãos, acompanhem com a sua Bíblia aí, na sua Bíblia, vai marcando os textos. É muito linda essa mensagem. Versículo 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós temos aí nesse primeiro versículo algo tremendo. Primeiro, ele ouviu. Observem bem nesse versículo. Observaram? O que era desde o princípio, o que temos ouvido. Eles ouviram. O que temos visto. O verbo ver, você pode observar que eles viram. O que mais tem aí? E as nossas mãos
apalparam. Aí é uma resposta para aqueles que disseram que Jesus era um espírito, que Jesus não tinha nascido. E João está aí nos ensinando, nesse texto, que ele ouviu o Senhor Jesus pregar, ele ouviu o Senhor anunciar as boas novas, ele viu o Senhor Jesus, ele tocou no Senhor Jesus. Algo maravilhoso. Mais atrás, o versículo vai dizer o que era. Ele vai dizer que Jesus já existia antes da fundação do mundo. O que era? Desde o princípio. Aí você vai ver também em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que todos conhecem de cabeça esse versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele já existia, o Senhor Jesus já existia, ele é o Verbo da vida, ele nasceu de uma virgem, se tornou um de nós, um ser humano, e ensinou a palavra de Deus. Imagine bem, uma igreja, Jesus vem, os discípulos, depois da morte de Jesus, eles fundam as igrejas, ensinam a palavra de Deus, aí passa aí 60 anos. Os discípulos já tinham morrido. Essa carta ela foi escrita de 90 a 95 anos depois de Cristo. Jesus viveu quantos anos? 33. É muito tempo. E havia uma necessidade de voltar aos ensinos dos apóstolos, porque muitas heresias haviam entrado no meio da igreja. Isso serve para nós aprendermos também um pouco hoje e avaliarmos assim um pouco a nossa vida, o que nós temos ouvido, o que nós temos aprendido, naquilo que nós estamos assistindo. Uma advertência até para mim também, para a igreja: nem tudo que é colocado na internet é verdade. Muitas coisas acontecem ali para confundir a cabeça de muita gente. Procure conhecer mais a palavra de Deus. Precisamos conhecer mais o Jesus que os apóstolos pregaram. Então João está dizendo aqui que ele ouviu, ele viu e ele tocou no Verbo da vida. Eles tocaram nele e ele se tornou ali uma testemunha ocular, uma testemunha que tocou no Senhor Jesus. Está dizendo, ele realmente existiu. Não é mentira. Não é o que as pessoas estão ensinando aí para vocês. Imagine João bem velhinho, no meio da igreja ali, pregando a palavra, anunciando o verdadeiro evangelho. E imagine também aqueles mais jovens. O que eles falavam para João? O que os mais jovens falam para os mais velhos hoje? Eles acreditam nos mais velhos? Precisamos refletir nisso. A palavra também de Deus diz assim o seguinte, dentro de um comentário bíblico: Jesus é o nome que ele recebeu ao nascer, e portanto se refere à sua humanidade perfeita. É chamado de Cristo por ser o ungido de Deus, o Messias. O nome Jesus Cristo dá testemunho de sua humanidade e divindade. Então ali está dizendo que Jesus, ele é Deus, ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz também em 1 João, capítulo 1, versículo 2, acompanhe na sua Bíblia aí. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O apóstolo João está dizendo aqui que ele dá testemunho da vida eterna, está anunciando a vida eterna à igreja,
E até hoje, para nós, ele continua anunciando a vida eterna. Quando ele diz que a vida eterna está no Senhor Jesus. Somente nele nós teremos a vida eterna. Ele nos enviou, ele está dizendo aqui que ele nos enviou para sermos testemunha dele. Imagine, né? Jesus enviou João para que ele fosse testemunha. E ele nos enviou também para que fôssemos testemunha. Não só ele. Quando ele diz lá em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide ainda continua. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Porque nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos no verbo da vida, que é o Senhor Jesus encarnado. Ele veio, se tornou um de nós, não teve pecado, ele levou sobre ele os nossos pecados. Somente um justo, para pagar um alto preço por nós, ali, naquela cruz, na cruz, que Jesus morreu ali e foi humilhado. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. E quando ele ressuscitou, ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Que nós temos que aprender que não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus. O que nós temos que aprender e jamais esquecer que esse verbo da vida, que é o Senhor Jesus, ele é o único que pode nos perdoar os pecados. Ele é o único que pode transformar as nossas vidas. Às vezes a gente está com a vida assim tão bagunçada, né? Aí a gente pensa, a minha vida não tem mais jeito. Jesus dá um jeito na tua vida. Ele arruma. Ele arruma a casa. Ele arruma a família. Certa vez uma irmã me procurou. Estava tão agoniada, desesperada, com problema com o filho. Queria ajuda. Já tinha procurado o pastor e ninguém conseguia ajudar aquela mulher. A minha esposa disse: você tem que responder ela. Eu preciso orar primeiro para ver o que Deus vai dizer. Isso serve de exemplo para nós, amados. Eu fiz o seguinte: eu perguntei para aquela irmã como estava a vida dela. Como está a tua vida, irmã? Como está a tua casa? Deus, ele faz parte da tua vida? Deus, ele faz parte da tua casa? Teus filhos são tementes a Deus? Você ensinou os seus filhos a serem tementes a Deus? Eu não posso fazer nada. O pastor não pode fazer nada. Nós temos que ter atitudes e convidarmos verdadeiramente o Senhor Jesus, o verbo da vida, para habitar na nossa casa. Primeiro no meu coração, depois na minha casa, e eu ensinar os meus filhos no caminho que devem andar. Precisamos fazer isso. Às vezes nós colocamos toda a nossa carga em cima do pastor e queremos que ele resolva tudo. Mas não, nós temos que ter atitude. O pastor só pode nos orientar, o nosso líder só pode nos orientar dentro da palavra de Deus, e nós temos que ter a atitude de viver verdadeiramente a palavra de Deus, buscar mais a Deus, colocar Ele dentro da nossa casa. Precisamos fazer isso.
Se você não tiver atitude, você não muda. A sua casa não muda. Pode chamar qualquer pastor, qualquer líder, até aqueles que prometem que vai resolver, não resolve. Tem que partir de nós, de mim e de você. Nós temos que ter essa atitude. É a mesma coisa. Eu acredito que realmente Jesus Cristo é o verbo da vida. Eu acredito que realmente Jesus nasceu. Será que não é historinha não isso aí? Como eu tenho vivido? Eu vivo como aquele que acredita na palavra de Deus, acredita que realmente aquele homem morreu na cruz. Se alguém chegar para você e dizer, não, Jesus não nasceu, isso é mentira. Ele não morreu, não, isso é mentira. Qual seria a sua reação? Você defenderia a palavra de Deus, o Evangelho? E diria para essa pessoa, você está errado. Porque a palavra que Deus deixou para nós diz isso. Que Ele nasceu. Que Ele morreu. E Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo. O meu Senhor está vivo. Vocês lembram daquele filme onde há uma discussão entre o aluno e o professor, quando o professor declara que Deus está morto? Acredite, você jovem que está aqui nesta noite, quando você for para uma faculdade, você vai encontrar pessoas com essas ideias, professores com essas ideias. Nós, pais, cabe a nós ensinarmos os nossos filhos sobre o verbo da vida. Vamos continuar na leitura da palavra de Deus? Continua o próximo versículo, versículo 3. Diz o seguinte: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amados irmãos, esse versículo da palavra de Deus tem uma palavra muito forte aí: comunhão. Comunhão conosco. Imagine o apóstolo João falando, você ter comunhão comigo. E ele completa esse versículo e diz, ora, preste atenção aí, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Observem bem que em todo o texto da palavra de Deus, em toda a palavra que é aplicada aqui para nós, inclusive nessa comunhão, ele envolve o Senhor Jesus. Ele está aqui nos colocando dentro da família de Deus. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fazemos parte, a partir daquele momento, da família de Deus. E nós vamos ter comunhão com os apóstolos. Nós vamos ter comunhão com Deus e com o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu vou mais além. Quando ele fala nossa comunhão, ele está se referindo a mim e a você. Nossa comunhão. A comunhão entre irmãos. A comunhão dentro da igreja. Precisamos ter essa comunhão. Precisamos ter a paz de Deus que excede todo entendimento. Nós temos a responsabilidade, como servo do Senhor Jesus, de vivermos em comunhão uns com os outros. Se eu tenho Jesus na minha vida, automaticamente eu vou ter comunhão com meu irmão, com meus irmãos, com a minha família, com a minha casa, com o meu pastor,
Precisamos ter essa comunhão. Se nós fazemos realmente parte da família de Deus, nós temos que viver em comunhão. Imagine bem assim, quando eu lembro assim que tinha 2 irmãos perto da minha casa, quando eu era adolescente. Coitada da mãe deles. Era daqueles meninos bem para frente. Não? E eles brigavam muito. Eles chegavam a se pegar, brigando. E a mãe ia lá, apartava eles. Mas quando alguém mexia com um deles, aí o outro se revoltava para defender o irmão dele. Nós somos irmãos. Quando nós vermos um irmão passando necessidade, vamos ajudar ele. Quando nós vermos um irmão doente, vamos lá, vamos dividir o fardo, vamos cuidar desse irmão. Sabe por que eu falo disso? Quando estiver enfermo, é porque eu passei por isso. Quando eu estive cuidando do meu filho lá em Curitiba, juntamente com a minha família, a gente não passou necessidade. Mas sabe por que não passamos necessidade? A gente, nenhum de nós fomos para a internet chorar, reclamar. Não. A gente só orava. Nós orávamos e Deus providenciava. Eu lembro uma vez que eu só tinha o dinheiro do aluguel, R$30 no bolso. Aí eu disse para minha esposa, vamos para a igreja, só tem R$30, só dá para ir e voltar. Não tem mais. Mas vamos orar. Nós chegamos na igreja, participamos do culto. Aí teve um momento que o filho do pastor, naquela igreja, também pastor, ele foi orar, fazer uma oração naquele momento. Nós já tínhamos orado, eu e minha esposa. Às vezes as meninas nem participavam disso. E naquele momento ali, amados, aquele pastor disse assim, eu queria chamar aqui a família do irmão Lazarino. Estava eu, a Carla e a minha filha mais nova, a Karine. E nos chamou lá para frente. Vamos orar por eles aqui. Depois que ele terminou de orar, amados, ele disse, agora Deus tocou no meu coração e disse que nós temos que ofertar para essa família aqui. Naquele momento nós começamos a chorar, gente. Começamos a chorar, porque Deus ouviu as nossas orações. Nós não entramos em desespero. E toda a igreja levantou e ofertou. Esse é o verbo da vida. E eu digo para vocês que ele existe. O Senhor Jesus existe. Ele nasceu, se tornou um de nós. E ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Mas, amados irmãos, continuando, nós já estamos encerrando. Não sei como é que está o nosso tempo aí. Tem pouco tempo já? Vamos lá, mais meia hora. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Tem algo bem interessante para nós. E algo preocupante na vida do cristão. Vamos ler? Todos acharam, amém? Ora, João dizendo, né? Novamente. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Amém?
Esse texto está nos ensinando que Deus é luz. E não existe nele escuridão. Nós estamos aqui dentro desse templo. Se nós apagarmos a luz, vai ficar o que aqui dentro? Se nós ligarmos a luz, vai acontecer o quê? E se nós quisermos que fique só a metade com luz e a outra metade não, acontece? Não acontece. Só se fizer uma parede aí. Aqui nós podemos entender que esse texto está dizendo que Deus é luz e não há nele trevas. Se Deus habita no nosso coração, aqui dentro do nosso coração, então não pode haver trevas. E quando Deus entra no nosso coração, as trevas vão embora. Deus é luz. E onde Ele habita, não habita as trevas. O que é que tem no meu coração? Tem luz ou tem trevas? O que tem na minha mente, na minha cabeça, tem luz ou tem trevas? O que eu tenho pensado no dia a dia? O que eu tenho falado no dia a dia? O que eu tenho feito no meu dia a dia? Faz parte da luz ou faz parte das trevas? Eu tenho mentido? A mentira faz parte da luz ou das trevas? Das trevas. Eu tenho roubado? Trevas. Tudo que nós fazemos de errado, que é pecado, é trevas. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós precisamos reconhecer que de nós mesmos não somos capazes. Mas a palavra de Deus nos diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. Nós precisamos convidar essa luz para ela habitar verdadeiramente no meu coração, na minha vida. Vamos mais adiante? Na minha casa. Quando essa luz habita na minha casa, eu tenho que ter essa capacidade, porque eu já tenho a luz em mim, de ver e não deixar as trevas entrar na minha casa e contaminar a minha casa. Eu não tenho que deixar contaminar a minha vida, a minha mente, o meu coração. Satanás tem usado ferramentas para alcançar a mente de muitas pessoas, as nossas mentes. E nós temos que nos blindar com relação a essas trevas que tentam entrar na nossa vida, tentam entrar na nossa casa. Precisamos nos blindar, amados. O que tem me levado a pecar contra Deus? Eu costumo dizer para minha esposa que meu primeiro compromisso é com Deus, depois com ela. Eu tenho que ser fiel a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele vai punir aqueles que não se arrependerem, aqueles que vivem nas trevas. Amados irmãos, nós temos que ter cuidado com os nossos filhos. Às vezes nós somos tão ocupados que o filho desde pequenininho já recebe um celular, um tablet, um computador e passa o dia no computador. O dia na internet. Pai, eu quero internet. Eu tenho visto muitas crianças por aí, quando não tem internet, fica louca, desesperada. Eu quero internet, eu preciso de internet. Mas você já olhou o que o teu filho está assistindo?
o que ele tem digitado ali, a curiosidade, uma coisa chama outra. Precisamos ficar atentos, nos blindar contra essa escuridão, que tem muitos lares que estão tomados pela escuridão. É por isso que nós temos que rever a nossa vida, não somente contar para o pastor o que está acontecendo, mas também ter a atitude de expulsar aquelas trevas de dentro da nossa casa, a começar por cada um de nós. E a palavra de Deus continua nos dizendo, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma, não existe. Naquele grande dia que eu já vi o pastor já expor aqui a palavra de Deus, do juízo final, vão ser separados todos. E não adianta chorar, não. Quando partir daqui, não adianta mais, quando chegar diante de Deus, chorar, que não tem mais jeito. Ou se Jesus voltar logo, voltou, não tem mais jeito. Não adianta mais chorar. Primeiro João, vamos encerrar aqui, 1 João, 2 versículos que eu quero ler com vocês. 1 João capítulo 3, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu. Quando ele fala aqui que o mundo não nos conhece, é porque nós não somos envolvidos com a escuridão do mundo. Então ela não conhece a gente. Assim como não conheceu o Senhor Jesus, o verbo da vida. Mas quando o mundo nos conhece, tem algo errado. Quando nós nos envolvemos com as coisas do mundo, com os desejos da carne, tem algo errado na nossa vida. Nós precisamos rever a nossa vida, se há realmente luz em nós, e nos arrependermos, se houver treva. Porque Deus não habita onde há trevas. Volta um pouquinho a tua Bíblia aí, 1 João 2, versículo 28 e 29, para fecharmos. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Tem uma palavra nesse texto, ela é muito forte. Essa palavra, quando ele diz o seguinte: envergonhados. Na vinda do Senhor Jesus, nós vamos ter prazer, alegria, ou nós vamos ficar com vergonha? Acho que vocês já viram assim, quando chega alguém que confunde uma pessoa, achando que é uma outra pessoa. Oi, fulano, como é que você está? Tudo bem? Ele diz: não te conheço. Você se sente tão mal, né? Quando acontece isso. Agora imagine
diante do Senhor Jesus, ele vai dizer assim: não te conheço. Não te conheço. Mas Jesus, eu pregava a tua palavra, eu ajudava os necessitados. Ele disse: eu não te conheço. É uma palavra muito forte. E muitas pessoas estão brincando com a palavra de Deus, com o sacrifício do Senhor Jesus. Ele é justo. Não devemos brincar com aquele alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Temos que levar a sério a palavra de Deus. Vamos concluir aqui dizendo o seguinte: o verbo da vida é o Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Você pode encontrar isso em 1 João 5,20, que vai dizer o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele nos faz viver na luz, viver em comunhão, sermos testemunha dele, termos a vida eterna. Sem ele, nós estamos perdidos. O que nós aprendemos nesta noite? Coloquei algumas coisas aqui para a nossa vida, para a nossa meditação. Precisamos reconhecer mais a doutrina dos apóstolos, vivermos essa doutrina que é a palavra de Deus. Precisamos conhecer mais, nos aprofundar mais na palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus. Amém? 2, precisamos viver na luz e não deixar que as trevas entrem em nossa casa, em mim, na minha casa, na minha família, contamine meus filhos. Eu não posso permitir isso. E 3, precisamos viver em comunhão como filhos de Deus, para que naquele dia não sejamos envergonhados. Porque acredite, irmãos brigados não vão entrar no céu. Vai ficar os dois fora. Você tem raiva do teu irmão? Hoje é noite de fazer as pazes. Jesus está aqui para transformar a vida, para derramar da sua luz nos nossos corações. Amém? Pastor Cid. Vou cantar um hino. Vamos lá? Coloque aí: só em ti, Jesus. Não estou passando do tempo, né? Amém? Opa, vamos ficar de pé, amados? Deixa eu contar a história desse hino aí, que Deus me deu esse hino, e eu quero passar para a igreja. Eu tenho viajado muito esses dias a serviço na minha empresa, e eu estive em Anamã no mês de fevereiro. Fiz essa música agora em fevereiro, e eu passei muito mal dentro do hotel, sozinho. É uma hora que eu já estava escrevendo na minha agenda lá, dizendo: mulher assim, 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 filhas assim, 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 aí a tal, assim, entendeu? Eu já estava, eu digo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Era muita dor no estômago, muita dor na barriga, e eu disse: meu Deus, eu não aguento mais não. Aí eu comecei a orar para Deus: Deus,
Deixa eu ficar mais um pouco. Chegar em casa. E eu não contei isso para ela, né? E eu peguei o violão, comecei a cantar. Eu quero que você aprenda a cantar comigo, é bem fácil. Pode colocar a letra. Só em Ti, Jesus. Só em Ti. Só em Ti, Jesus. Nós teremos a vitória. Só em Ti. Só em Ti, Jesus. Nós teremos a vitória. Foi naquela cruz. Foi naquela cruz preço pagou. E os meus pecados perdoou. Tu venceste a morte quando ressuscitou. Me deu a sua vida. Vivo eu sou. Só em Ti. Só em Ti, Jesus. Nós teremos a vitória. Só em Ti. Só em Ti, Jesus. Nós teremos naquela cruz. Foi naquela cruz que o preço pagou. Que o preço pagou os meus pecados. E os meus pecados perdoou. Tu venceste a morte. Venceste a morte quando ressuscitou e me deu a tua vida e me deu a sua vida. Vivo estou. Só em Ti. Só só em Ti, Jesus. Nós teremos a vitória.
só em ti. Só em ti, Jesus, nós teremos a vitória. Amém? Eu cantei essa música lá, de repente Deus me deu essa letra. Diga: a vitória é só nele, no verbo da vida, no Senhor Jesus. E Ele me deu aquela vitória naquele momento. A dor passou, a febre passou, voltei para casa e estou cantando aqui, louvando ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Amado Deus e Pai celestial, louvamos o Teu nome, Deus, e Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos que só em Ti, Senhor, nós temos a vida eterna, nós temos a vitória. Sem Ti nós não somos nada, Pai. Nos colocamos no Teu altar neste momento. Senhor Deus, que Tu venha visitar cada coração, cada vida, cada casa, Pai. Eu não sei o que está passando no coração de cada irmão aqui nesta noite, o que eles estão enfrentando na sua casa, mas o Senhor sabe, Pai. Nós colocamos a vida desses irmãos, a casa desses irmãos no Teu altar neste momento. Que o Senhor venha cuidar de cada um deles. Se há trevas, ó Pai, na minha casa, na casa dos irmãos, que o Senhor tire essas trevas, derrame da Tua luz, Pai. Perdoe os nossos pecados, Deus, abençoe essa igreja. Abençoe o pastor Sidney, Deus. E eu Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos.